Bem-vindos a mais um episódio do podcast Viver Além do Agora. Imagina só a seguinte cena. A consciência retorna depois da morte, os olhos se abrem, mas o cenário ao redor não tem absolutamente nada a ver com aquelas nuvens serenas. E nem com anjos tocando harpas. Exato, nada daquilo que as pinturas renascentistas prometeram pra gente. E também não tem nenhum caldeirão de fogo fervendo com figuras demoníacas. Em vez disso, o despertar acontece num pântano sombrio. Nossa, bem úmido, escuro. Isso, sobre um céu super cinzento com neblina, ecos de lamentos. E o detalhe mais perturbador dessa história toda é que a pessoa que acabou de acordar ali não foi um criminoso terrível. Não foi um assassino ou um grande tirano da história. Foi só um cidadão comum, né? Pois é, alguém que pagava impostos, tinha uma família, uma profissão respeitada. Aí a pergunta que fica é: o que deu errado? É a grande dúvida de quem começa a estudar isso. Com certeza. Então a nossa missão na análise de hoje é desmistificar isso. A gente vai fazer um mergulho profundo na física e na mecânica da vida após a morte. Deixando de lado todo aquele folclore, né? Exatamente. Deixar o terror religioso de lado para entender para onde a gente vai e, mais importante ainda, o porquê. E esse choque narrativo que você descreveu do pântano, ele ilustra perfeitamente aquela barreira que a gente precisa romper logo de cara. Porque quem já estuda a espiritualidade sabe que a morte não é um passe de mágica. Ela não transforma as pessoas em anjos ou demônios de uma hora para outra. Não tem uma varinha mágica, né? Nenhuma. O que pouca gente para dissecar é a mecânica real por trás disso. Porque o mundo espiritual, ele opera sobre leis naturais. Leis de causa e efeito. Isso, afinidade magnética e uma física de fluidos que, olha, é tão implacável quanto a nossa lei da gravidade aqui na matéria. Caramba! E para desbravar esse território hoje, a gente trouxe 3 mapas fundamentais para quem está nos acompanhando. Nossas fontes principais. Isso. A gente vai usar O Céu e o Inferno e O Livro dos Espíritos, ambas obras de Allan Kardec, que trazem toda a base teórica e lógica. E também a experiência prática relatada no livro Nosso Lar. Perfeito. Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. É um relato cru de uma consciência humana passando por esse exato choque que a gente comentou. E o objetivo é traduzir tudo isso de um jeito bem simples para quem está começando a pesquisar o tema agora. Isso mesmo. E antes da gente entender o que de fato acontece, a gente precisa limpar o terreno. Tirar as crenças limitantes. Exato. Desconstruir essas ideias antigas que a sociedade tem sobre paraíso e castigo eterno. E para entender essa física espiritual, a gente precisa primeiro olhar para a nossa própria psicologia, né? Tem um registro muito fascinante no capítulo 4 do livro O Céu e o Inferno. Ah, o sermão de 1864? Esse mesmo. Um pregador na cidade de Montreuil-sur-Mer. Cara, ele fez um sermão descrevendo o inferno e não era metáfora, não. Ele foi bem literal. Muito literal. Ele descreveu uma caverna escura, imensa, que era toda cheia de lâminas, espadas, navalhas. Nossa! E ele dizia que o fogo lá seria milhões de vezes mais intenso que o da Terra. Ele chegou a afirmar que se um corpo caísse de lá para cá, iria empestar o planeta inteiro. É uma arquitetura baseada puramente na tortura de carne e osso. É que a humanidade, naqueles estágios mais iniciais de desenvolvimento intelectual, precisava desse impacto visual, sabe? Para botar medo mesmo. Exato. O medo do castigo físico era meio que a única linguagem que freava os instintos mais primitivos das pessoas naquela época. Faz sentido. Mas os textos que a gente está analisando hoje, eles desconstroem essa geografia literal. Kardec aponta que o céu e o inferno não são lugares físicos. Não ficam no alto das nuvens nem debaixo da terra. Nem um pouco. Eles não ocupam coordenadas geográficas num mapa estelar. Na verdade, são alegorias. O inferno traduz-se como uma figura simbólica de sofrimentos morais imensos. Sofrimentos que são gerados pela própria consciência quando ela se depara com as consequências dos atos dela mesma. Entendi. E o céu? O céu é o espaço universal. E não é um estado contemplativo, ocioso, da pessoa ficar tocando harpa a eternidade inteira.
É a plenitude das faculdades do espírito aplicadas ao trabalho útil. Então é como se o céu e o inferno não fossem, tipo, endereços de GPS para onde a gente é enviado, mas sim frequências de rádio que nós mesmos sintonizamos. Perfeita analogia. É exatamente sobre sintonia. Mas aí surge uma dúvida. Se não existe um caldeirão de fogo fervendo, o que exatamente aguarda uma pessoa comum? Tipo alguém que comete seus errinhos normais no dia a dia. Bom, o Livro dos Espíritos descreve um conceito que muitas vezes é chamado de purgatório. E, surpreendentemente, muitas vezes esse purgatório é a própria Terra. A Terra? O nosso planeta? Sim, a Terra é classificada como um mundo de expiação e provas. Então, já é um lugar de purificação. E isso prepara o terreno para a gente entender a zona de transição espiritual. Aquele cenário pantanoso que a gente falou no começo. Exatamente, porque a consciência comum, que ainda carrega essas falhas humanas, não vai direto para uma contemplação eterna. Nem para um sofrimento sem fim. Não, ela vai para uma região chamada umbral. O famoso umbral. E não tem exemplo melhor para ilustrar isso do que a experiência do André Luiz no livro Nosso Lar, né? Com certeza, a história dele choca muita gente. Choca mesmo. Porque pensa bem, o André Luiz era um médico super bem-sucedido aqui na Terra, ele era o provedor da família, um homem da ciência. Um cidadão de bem para os padrões da sociedade. Totalmente. Mas aí, depois da morte, ele desperta justamente naquela paisagem úmida, escura, cheia de seres sofredores em volta dele. E ele fica revoltado, né? Porque as entidades lá começam a chamar ele de suicida. E ele não tinha dado um tiro na própria cabeça. Não. E é aí que entra o choque. No livro, quando ele é finalmente resgatado para a colônia espiritual, os instrutores mostram o prontuário da vida dele e descobrem que ele cometeu o que a espiritualidade chama de suicídio indireto. Nossa, esse conceito de suicídio indireto é muito forte. Porque ele não usou uma arma, mas ele destruiu o próprio corpo físico através de excessos. Falta de cuidado, fúria, bebedeira. Isso, raiva crônica, ciúme, gula. O desgaste prematuro do organismo cobrou o preço. E segundo essas obras, o corpo humano é um instrumento de trabalho sagrado. Se a pessoa destrói ele lentamente por negligência ou vícios, isso gera um peso enorme no perispírito. E esse peso não é força de expressão, né? É peso literal, na física de lá. É peso magnético real. Tem uma parte no capítulo 12 de Nosso Lar, onde o personagem Lísias explica a geografia do umbral. O Lísias é ótimo. Ele é muito didático. Ele explica que o umbral começa na própria crosta terrestre. É uma zona obscura, destinada a esgotar resíduos mentais. É para lá que vão aquelas multidões de consciências desequilibradas. Isso, pessoas que não são perversas o suficiente para irem para as trevas mais profundas, mas que ainda não têm pureza para planos mais elevados. E o Lísias faz uma analogia genial nesse capítulo. Ele fala que a gente renasce no planeta como se recebesse uma roupa suja para lavar no tanque da vida humana. Eu adoro essa analogia. É muito boa, né? A Terra seria esse tanque de lavar roupa. Só que em vez de limpar a roupa esfregando com trabalho e paciência, o que a gente faz? A gente suja mais ainda. Exato. A gente suja a roupa com ilusões, egoísmo, vaidade. Aí o umbral funciona basicamente como a máquina de lavar, ou o local onde se queima esse material deteriorado todo. É como se fosse um filtro do planeta. E a física disso, baseada em O Livro dos Espíritos, é fascinante. O nosso corpo espiritual, perispírito, ele absorve a densidade dos pensamentos. Então o pensamento condensa essa matéria sutil. Exatamente. A gravidade espiritual atua sem falhas. Pensamentos egoístas, pesados, raivosos, eles condensam o perispírito. A pessoa fica literalmente pesada. Ela não consegue flutuar, digamos assim. Fica presa ali na crosta. Fica retida nessas zonas densas próximas à Terra por pura gravidade magnética. Não tem um juiz empurrando ela lá para baixo. Ela afunda sozinha. Afunda porque tá pesada. Isso muda tudo. E entender o umbral como um lugar super distante é um erro colossal, né? Um erro muito comum. A verdadeira questão que as pessoas precisam se fazer é como que nós, pessoas super comuns, nos conectamos com essas energias invisíveis todos os dias sem perceber. Isso é o mais urgente de se entender.
Porque tem uma passagem em Nosso Lar, também no capítulo 12, que me deixou chocado. Diz que muita gente se desespera por coisas muito banais. Ah, sim, o Lísias comenta sobre isso. Ele fala do pessoal que chora de raiva porque o carteiro não veio, ou porque o trem atrasou. O umbral está lotado de desesperados e revoltados de toda espécie que não aceitaram as pequenas frustrações da vida. E tem o caso do próprio pai do André Luiz, o Laerte. Nossa, esse caso é tenso. É contado nos capítulos 16 e 44. O Laerte passou 12 anos numa zona de trevas super compactas. 12 anos. Pois é. E aqui na Terra, ele parecia um homem de bem. Era de família, frequentava a religião, cumpria as aparências sociais. Mas a aparência não engana o mundo espiritual. De jeito nenhum. No fundo, ele era fraco, mantinha ligações clandestinas, tinha pensamentos viciados, egoístas. A realidade vibratória dele era péssima, mesmo com a máscara de bom moço. E isso chama atenção para a influência espiritual no nosso cotidiano. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, o Kardec pergunta sobre o nível de influência dos espíritos nas nossas vidas. E a resposta dos instrutores é de arrepiar. Eles dizem que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina. Muitas vezes, são eles que nos dirigem. Mas espera aí, deixa eu fazer uma convocação aqui. Manda. Quer dizer que se alguém tem um dia ruim, sei lá, perde a paciência no trânsito pesado, ou se irrita muito com uma conta para pagar que veio errada, essa pessoa está literalmente construindo uma ponte Wi-Fi com um umbral naquele exato momento. É uma ótima pergunta. Porque assim, a influência espiritual pesada não seria só para grandes criminosos. Não, não mesmo. A resposta é que sim, a gente constrói essa ponte. Os fios invisíveis do pensamento conectam a gente aos espíritos que sintonizam com as nossas queixas. Qualquer queixa? Os nossos caprichos, egoísmos diários. Não precisa ser um grande criminoso. Os espíritos inferiores se aproveitam das nossas irritações diárias para criar um ambiente de tensão. Caramba! A simples teimosia no pessimismo, a falta de paciência com as pequenas coisas, isso já emite uma frequência. E como num rádio, quem está na mesma frequência se aproxima. É a lei da ressonância. Exato. Se você passa o dia ruminando raiva, os espíritos que vibram na raiva se acoplam a você. Mas e se a mente humana é esse ímã poderoso e a gente tem toda essa população invisível ao nosso redor, o que uma pessoa comum pode fazer para se proteger? Como que a gente instala um antivírus nisso? A chave de tudo é uma palavrinha: vigilância. A famosa vigilância mental. Isso. E o Livro dos Espíritos dá uma ferramenta prática incrível no capítulo 12. É uma sugestão do Santo Agostinho. Ele sugere aquela autoavaliação diária, né? Aham. Ele diz que, no fim de cada dia, a gente deveria fazer como um comerciante que avalia os lucros e perdas do caixa dele. Eu achei fantástico isso. Um balanço contábil da moral. É perfeito, porque tira aquele peso de culpa religiosa. É pragmático. Você deita a cabeça no travesseiro e se pergunta: eu fiz mal a alguém hoje? Fui egoísta? Cumpri meu dever? É uma auditoria. Você identifica a falha e tenta corrigir no dia seguinte. Exatamente, porque os textos reforçam que o egoísmo é a fonte de todos os males e a caridade é a fonte das virtudes. E essa vigilância no dia a dia, o famoso orar e vigiar, não quer dizer viver isolado, né? Não. Fugir para o alto de uma montanha não prova que você evoluiu. Você tem que estar no meio da sociedade, enfrentando o trânsito, a família, o chefe, mas mantendo a consciência limpa. E a prece entra como uma ferramenta de defesa nisso. Mas não a prece decorada. Não adianta repetir palavras como um papagaio. As obras mostram que a prece é uma emissão fluídica e magnética real. É uma conexão. Quando a gente eleva o pensamento de forma sincera, a gente se conecta aos nossos anjos da guarda, aos espíritos protetores. E eles ajudam a gente diretamente. Tipo, pegam no volante do carro. Não, eles respeitam o livre-arbítrio sempre. Eles não nos forçam a nada. O que eles fazem é nos intuir. Eles sopram ideias boas, ajudam a gente a tomar decisões melhores através da voz da consciência. Mas a escolha de frear a raiva continua sendo 100% nossa. Totalmente. Eles inspiram, mas quem age é a gente. Que nos leva a concluir que, de acordo com essas fontes, a doutrina é extremamente empoderadora. Muito. Ela elimina completamente aquele medo paralisante de um castigo eterno. E coloca a responsabilidade nas nossas próprias mãos. Uma responsabilidade gigantesca, aliás.
Nós somos os arquitetos do nosso próprio céu ou inferno, a cada pensamento, a cada reação que a gente tem. A cada buzinada no trânsito, a cada fofoca. Pois é. Então, resumindo os pontos principais do nosso mergulho de hoje para quem nos ouve. O umbral é um estado de consciência e uma zona de purificação magnética. E não uma punição eterna. Exato. E as nossas reações no dia a dia, desde aquela irritação besta com o carteiro até os nossos segredos mais íntimos, são o que moldam a nossa bagagem espiritual. A densidade do nosso perispírito. Isso, e a vigilância mental, atrelada a essa autoavaliação diária do Santo Agostinho, são as nossas maiores ferramentas de proteção para não baixar arquivo corrompido dessa rede Wi-Fi invisível. E eu queria deixar uma semente final para reflexão, baseada ainda em O Livro dos Espíritos. Por favor. Fica no capítulo 8, que fala sobre a emancipação da alma. O Kardec explica que, durante o sono físico, os nossos laços com o corpo biológico dão uma afrouxada. E o nosso espírito se liberta temporariamente para visitar o mundo invisível. A gente viaja à noite. Toda noite. Toda noite. Então, a pergunta provocativa que fica para todo mundo que está acompanhando a gente é a seguinte: com os pensamentos que você cultivou hoje, para qual região o seu espírito vai viajar esta noite quando você fechar os olhos? E com quem você vai se encontrar? Que reflexão pesada e necessária. É para repensar muito a qualidade do que a gente carrega para a cama, né? Com certeza. Bom, agradeço a companhia de todos nesta nossa análise de hoje. Que a gente continue buscando juntos compreender, acolher e viver além do agora. Até o próximo episódio.